Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus. Espero que esteja tudo certo aí com vocês. Então hoje eu vim estar trazendo a vocês mais um assunto sobre a área de Big Data. Hoje trabalharemos com o Hadoop e a ferramenta Talend Big Data, utilizando o ambiente da Cloudera, disponibilizado com todas as ferramentas necessárias aí para trabalharmos nessa sequência de vídeos. Então, para quem não conhece, HDFS significa Hadoop File System. Então, ele é na verdade uma plataforma distribuída onde armazena dados estruturados, dados semi-estruturados e dados não estruturados. Então, vamos começar do básico, fazendo algumas configurações básicas para a gente estar trabalhando em cima desse ambiente. Eu vou estar disponibilizando para vocês na descrição do vídeo todas as instruções, além dos links de download. Vamos precisar instalar um JDK, vamos precisar instalar o Talend, vamos precisar de um ambiente Hadoop. No caso, eu vou estar disponibilizando uma imagem compilada com todas as ferramentas necessárias, uma imagem virtual para você estar criando aí uma máquina virtual, o link do VirtualBox, as dependências que vamos precisar instalar durante o vídeo, então vai estar tudo seguindo aí na descrição. E o intuito desse vídeo é mostrar a funcionalidade do Talend em cima do ambiente do Hadoop. Não vou entrar tão fundo assim no Hadoop e explicar tanto, porque senão o vídeo ficaria muito longo e tem bastante coisa para a gente estar tratando aí nessa sequência. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Então, este arquivo que vai seguir junto com a descrição do vídeo, nós vamos precisar como pré-requisito da instalação desses softwares. Então, no caso, o JDK, o Talend, no caso aqui tem a imagem já compilada do Cloudera Quick Start. Então, é um ambiente completo aí do Hadoop, com tudo que é necessário para a gente estar trabalhando. Então, vocês podem usar o VirtualBox para criar uma máquina virtual. Deixei o link aqui também. Então, vocês vão criar a máquina virtual e vão startar ela e já vai estar configuradinha para a gente estar trabalhando. Beleza? Essa aqui é a maquininha da Cloudera. Tem tudo que nós precisamos aqui. Vocês podem acessar ela direto aqui ou via SSH. Também vamos precisar instalar todos os módulos que para os componentes do HDFS no Talend. Então, quando vocês abrirem o Talend, vá lá em adicionar dependências externas e instalem todas pelo próprio Talend mesmo. Pode ser que uma ou outra peça para fazer o download externo, mas não é o caso mais comum. Vamos precisar fazer o download desse componente aqui, chamado winutils.exe. Então, deixei o link aqui também. Vamos fazer o download dele. Então, vamos começar aqui, ó. Primeiramente, vamos fazer o download desse arquivo. Vamos colocar na área de trabalho. Beleza. Então, precisamos desse arquivo. Agora, vamos criar a pasta nesse diretório. Para nós colocarmos esse arquivo, nós precisamos criar esse diretório. Vocês podem criar manual ou rodar esse comando que eu já deixei aqui pronto pelo CMD. Então, roda ele aqui. Beleza, rodou, só isso mesmo. Agora vamos pegar esse arquivo que nós baixamos e colar nesses diretórios que acabamos de criar. Então, salvei na área de trabalho. No caso, aqui, esse arquivinho, vamos dar um Ctrl X nele, computador, deixa eu colocar o C, TMP, winutils, bin, aqui, vamos colar ele aqui. Foi que estava aqui no manual. Beleza? Agora, vamos deixar esse parâmetro aqui para o final. Vamos voltar nele daqui a pouco. É um parâmetro que a gente precisa colocar
porque o Talend não reconhece esse programa que a gente baixou automático. Então, cada vez que o job for compilar, nós precisamos passar como parâmetro esse aqui. Enquanto isso, vamos fazer outras configurações. Vamos obter o nome do nó através desse link. Então, se você está utilizando sua máquina virtual aqui em rede NAT, né, em modo NAT, então estaria fazer o redirecionamento de portas de tudo que entra no seu IP, localhost, vai fazer o redirecionamento para a máquina virtual. Então, se você está utilizando NAT, você vai precisar entrar nesse URL aqui. Eu já deixei ele preparado. Então, vai abrir essa página aqui quando vocês colarem o URL. Então, aqui nós conseguimos ter informações sobre o Hadoop, os nós, como que está o volume, quais nós estão ativos, os nós slave e o master. Então, no caso, a gente precisa do nome do nó que está ativo. Então, vamos vir aqui em Data Nodes. Então, eu tenho um nó, que seria esse daqui da Cloudera. Capacidade de armazenamento dele. Tem todas as informações. Vamos copiar o nome desse nó. Então, o nome dele é quickstart.cloudera. Vamos copiar ele. Nós vamos precisar. Então, seguindo aqui, vamos agora abrir iniciar, escrever bloco de notas, botão direito, executar como administrador. Então, o que a gente está fazendo? A gente precisa fazer com que o Hadoop, o Talend entenda que o meu nó, o endereço do host do meu nó é o mesmo endereço do que o da minha máquina. Então, nós precisamos fazer uma alteração no arquivinho do Windows, que é o chamado host, que nós vamos criar o DNS e aprontar para o mesmo IP do localhost, ou seja, pelo mesmo IP da minha máquina. Então, vamos aqui em arquivo, abrir Windows, System32, Drivers, etc. Esse é o caminho. Vamos alterar aqui para todos os arquivos. Vamos abrir aqui arquivos host. Então, esse é um arquivo do Windows. Vamos descer. Então, esse IP aqui é o meu IP localhost. A gente usa o DNS localhost. Então, vamos fazer a mesma coisa agora com o DNS, o mesmo nome do nó que a gente usa lá da máquina Cloudera, que também está no meu IP. Então, vocês vão precisar colar aqui essa linha, que é o 127.0.0.1 e o do seu DNS. Então, se você estiver utilizando em modo NAT, como eu falei, essa máquina virtual, você vai usar o IP local. Se não, você coloca aqui o IP que você utilizou, seja ela em modo ponte ou seja outro computador que não esteja virtualizado na sua máquina. Então, no meu caso, vai ser assim. Vamos adicionar essa linha, como mostrado aqui. Vamos salvar. Se você estiver seguindo o mesmo ambiente que o meu, vai ser igualzinho. Vamos salvar e fechar. Beleza. Agora precisamos confirmar a versão do HDFS, do Hadoop. Então vamos abrir aqui. Vamos abrir o terminal ou conectar por SSH, tanto faz. Então vamos digitar aqui HDFS. Opa. HDFS version. Então está aqui compilado por Jenkins, a versão dele que é o Hadoop 2.60 CDH5.3, isso que precisamos. Essa é a versão do nosso HDFS. Vamos limpar a tela. Beleza? Então essa aqui é a versão. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta dentro do nosso HDFS para a gente estar podendo usar o Talend para descobrir se ela existe ou não. Claro que esse é o primeiro vídeo, é bem básico, é mais para a gente estar ambientalizando e fazer as configurações básicas para trabalhar com Talend e constantemente vamos evoluindo. Então vamos executar o comando aqui para criar um diretório. Então vamos limpar a tela, hdfs dfs-mkdir e o caminho que vamos criar essa pasta. No caso vai ser user
user e vamos chamar uma pasta de talent. Usar um enter. É normal que demore um pouquinho nessa etapa, porque ele está criando dentro da estrutura de arquivos dele. Pronto, acabou. Agora vamos listar as pastas que estejam dentro do diretório user, para ver se a gente encontra a nossa pasta talent lá. Então, hdfs, dfs-ls, /user, /. Costuma demorar um pouco mesmo, isso é normal. Pronto, então tá aqui todas as pastas que estão dentro do meu diretório user. Então tá aqui a pasta que acabamos de criar, dentro do nosso HDFS. Isso aqui não é a máquina Linux, é o sistema distribuído de arquivos do Hadoop. Então tá aqui, Talend. Agora vamos ver se tem alguma coisa dentro dessa pasta. Então não, Talend, barra. Então vai estar vazia porque não colocamos nada. Nossa ideia é justamente verificar se essa pasta existe utilizando o Talend. Beleza, não tem nada, é isso mesmo, estávamos buscando. E agora vamos para o nosso Talend. Eu deixei aberto aqui. Vamos criar uma pastinha para início do nosso tutorial. Então, direito, uma pastinha chamada Hadoop. Beleza, vamos criar um novo job, create job. Então, check folder. O nome do job vai ser check folder. Dá um finish. Organizar as coisas aqui. Pronto, criou. Para checar se um diretório ou arquivo existe, nós primeiro precisamos criar conexão com o HDFS. Vamos utilizar um componente, que é o HDFS exist. Depois vamos exibir na tela com uma mensagem se ele existe ou não. Então vamos aqui em Big Data, vai ser o menuzinho Big Data, HDFS. Então o primeiro componente vai ser HDFS Connection, vamos colocar ele aqui em cima. A telinha meio pequena. Depois um HDFS exist. Agora vamos procurar um comando, um componente chamado tmsgbox. Vamos colocar um aqui para confirmar se existir e um para confirmar e um para dizer se não existir. Vamos agora colocar um tPreJob com boas práticas para marcar o início do nosso job. Então, beleza, agora vamos configurar os nossos componentes. Então, trigger componente ok, beleza. Esse aqui vai ser o primeiro componente que vamos configurar. Antes disso, vamos fazer um teste naquele endereço que nós acabamos de colocar lá no arquivinho host para ver se o DNS responde como meu IP local. Então vamos dar aqui um comando ping e o DNS que a gente adicionou, que é quickstart.cloudera. Beleza? Está respondendo com um tempo de 1 milissegundo, é o meu IP local, só está com outro DNS. Seria o mesmo que localhost, porém nesse caso estamos utilizando o nome do nó. Beleza. Então, nós verificamos que a versão que estamos utilizando é uma versão da Cloudera, é uma versão CDH513 built-in. Essa é a nossa configuração. Então, beleza, vamos seguir. Agora aqui no lugar do localhost, vamos trocar pelo endereço que pelo DNS que acabamos de criar. quickstart.cloudera, o endereço do nosso HDFS é 80, está na porta 8020. Então essa aqui é a URL da nossa conexão. Aqui vamos trocar o nome do usuário para Cloudera
Beleza? E aqui embaixo vamos marcar essa opção Use Data Name, Data Node Hostname. Então, ok, ele vai entender que o hostname vai ser o mesmo que o nome do nó. Então, é isso que precisamos para a nossa string de conexão. Agora vamos fazer um botão direito, trigger, component ok, the file exist. Beleza. Agora vamos configurar esse, clicar aqui. Vamos utilizar use an existing connection, que agora nós já criamos uma conexão aqui, então ele pode herdar as configurações. Clicar aqui, nome do componente THDFS connection, esse aqui. Aqui como parâmetro, ele está procurando o nosso diretório, onde a gente vai ver se um subdiretório ou nome de arquivo existe. Então vamos utilizar user barra. Então nós queremos verificar se um arquivo dentro da estrutura usuário existe ou subdiretório. No nosso caso vai ser um subdiretório. Colocar entre aspas, talent. Para deixar melhor, vamos colocar apenas user aqui no caminho relativo, barra talent. Tá na mesma, é mais questão de boas práticas de organização. Beleza, então é isso que precisamos para verificar se esse diretório existe ou não. Então agora vamos criar nossa condição. Se ele existir, qual a ação? Se não existir, qual a ação que ele vai tomar? Então vamos aqui em botão direito, trigger, run if. Vamos selecionar a primeira caixa de mensagem. Aqui vamos criar bem em cima dessa linha. Então é onde vamos escrever a nossa conexão. Então já tem uma função com retorno booleano da própria componente. Vamos chamar o componente aqui com thdfs exist. Apertar Ctrl espaço, ele vai completar com as funções já existentes naquele componente. Então é um exists. Então ele já completou aqui com o retorno. Então se ele existir, ele vai retornar true, senão ele vai retornar false. Então esse é o resultado que nós esperamos. Agora vamos configurar nossa caixa de mensagem de saída. Vamos trocar o nome aqui do título. HDFS, failure, or folder, check. Apenas um nome. Vamos colocar uma mensagem de item, dois pontos. Vamos concatenar mais com a função do componente tFileExist. Então vamos thdfs exist, Ctrl espaço, tem uma função chamada filename, que ela vai retornar o nome do arquivo. Vamos concatenar com outro string. Vamos escrever espaço exist, uma exclamação. Beleza. Então o que ele vai fazer? Se caso existir, se essa condição for verdadeira, se atender a variável booleana true, ele vai imprimir essa string ou item, concatenar com o nome do arquivo ou pasta e concatenar com outro string exist. Beleza? Agora vamos configurar nosso segundo componente. Então, botão direito, trigger, run if, TMessageXbox2. Vamos alterar aqui. Então, vamos passar a condição, thdfs, Ctrl espaço, exist. Vamos colocar nosso operador lógico de negação em frente ao nosso retorno. Então, exclamação aqui em frente. Ou seja, se isso daqui, essa condição for falsa, ele vai retornar a essa message box. Então, vamos utilizar aqui o mesmo nome do título. Tá. Agora a gente pode vir aqui na outra e copiar o texto, para não ficar muito repetitivo. Vamos colar aqui. Só vamos alterar a resposta. Então, antes do exist, vamos colocar um don't
em uppercase, existe. Então, se essa condição for falsa, ele não existe. Então, beleza? É isso que nós precisamos por agora de componentes. Então, temos nossa conexão, temos o nosso componente para verificar a nossa condição para verdadeira ou falsa. Agora vamos voltar nas nossas instruções, pois precisamos adicionar um parâmetro que tinha conversado para vocês que a gente ia voltar nisso daqui. Então, lá em cima, tem um parâmetro que a gente precisa passar para o JVM do Talend. Então, vamos copiar esse daqui, esse parâmetro. Vamos vir aqui no Talend, no Run. Vamos em Advanced Settings. Vamos passar esse argumento, então, use os argumentos especificados. Vamos criar um novo e vamos passar o argumento, então, o diretório home do Hadoop vai ser o diretório que criamos e, consequentemente, lá dentro ele vai buscar a pastinha bin e esse arquivo que a gente criou. Então, vamos dar um OK. Beleza. Isso que precisamos. Vamos voltar aqui para o Basic. E agora vamos rodar esse job. Torcer para dar certo. Brincadeira, vai dar certo sim. Vamos salvar. Vamos executar ele. Vou pausar o vídeo porque esse aqui demora um pouquinho. Ah, até que foi rápido. Não precisou pausar não. Então, OK. Ele costuma dar algumas mensagens. Pode ser algum bug ou pode ser algum problema de compatibilidade de versão. Então, esses warnings aqui não são erro. São a mensagem de aviso. Não vai travar o seu job. Vai estar funcionando corretamente. Então, o que ele fez? Ele entrou na sequência true e iniciou esse componente. Não está aparecendo aqui, deve estar aparecendo aqui no fundo, que tem uma coisa aberta. Então, aqui ele disse que o item talent existe, que é o item que nós estávamos buscando. No caso, é um diretório. Então, beleza, ele encontrou um diretório dentro do nosso sistema distribuído de arquivos do Hadoop. É isso que nós estávamos buscando. Então, não fiquem encanado com esses erros aqui, com esses warnings, não seria um erro do job. Então, vamos dar um clear e agora vamos forçar um erro. Por exemplo, aqui temos a pasta talent, então vamos escrever outro nome aqui para ele buscar, que não exista. Então vamos vir aqui nesse componente, talent, vamos colocar Pentarro. Vamos vir em Run, vamos rodar o job novamente. Continua dando os warnings, isso é normal. Agora recebemos a mensagem que o diretório, que o item Pentarro não existe. Então, ou seja, não existe esse diretório. Não, que poderemos ligar uma outra sequência de funções, verificar se um diretório existe antes de fazer a cópia para ele, para evitar problemas. Então, poderíamos estar fazendo diversas funções. Claro que isso é só um exemplo básico para a gente estar começando aí com a nossa sequência de vídeos tutoriais. Então, no caso, essa condição foi falsa agora e essa for verdadeira, ou seja, se ele não existir, ele vai disparar esse mensagem box aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição esse manualzinho de instruções, com tudo que precisa ser feito antes da gente estar executando esse job. Então, deixo aí vocês um abraço. Qualquer dúvida pode entrar em contato e vamos dar sequência ao próximo vídeo. Abraço.